A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Eu sou Mansueto Alves e para mim é um prazer ter você participando das minhas lives todas as noites, das minhas orações. Nós podemos juntos alcançar de Deus o milagre, o favor e a vida. Eu peço para você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Deixe o seu gostei, o seu comentário, o seu pedido de oração. Quero pedir para você também que seja membro desse canal. Você pode aí estar doando um preço mínimo, que é R$3, mas conforme Deus tocar no seu coração, você pode estar doando R$5, R$10. Você fazendo assim estará ajudando a obra de Deus. Eu quero dizer que aqui não tem nenhum interesse a não ser fazer a obra do Senhor, a não ser para a obra do Senhor. E todo dinheiro, ou seja, que for doado aqui nesse canal, será para beneficiar a obra de Deus. Se você quiser ser membro desse canal, você pode estar entrando no canal e lá vai estar as opções para você estar preenchendo com os seus dados e você ser membro desse canal para juntos fazermos a obra do Senhor. Que a paz do nosso Senhor, que a graça e as misericórdias do Senhor seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, todos da sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus hoje tem uma palavra nessa noite para nós, que está na carta de Paulo, que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, que diz assim: Deus para nós, nessa noite de hoje: não estejais inquieto por coisas alguma. Ante as vossas petições, sejam tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações, súplicas e ações de graça. Amém? Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, Deus está dizendo aqui para mim e para você nesse momento: não estejais inquieto por coisa alguma. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Fique em paz, fica tranquilo. Eu sei que a sua vida está difícil. Eu sei que o momento para você é preocupante, talvez. Mas Deus te diz nesse momento que Ele sabe a sua situação e sabe o seu sofrimento. Mas Ele diz para você não ficar inquieto por coisa alguma, ou seja, Deus está dizendo que Ele tem o controle de todas as coisas. É natural que eu e você ficamos preocupados, pensando muitas coisas sobre a nossa vida. Pensando o que vamos fazer daqui a 1, 2, 3, 4 dias para resolver certas situações na nossa vida. Ou daqui até um ano, não sei. E não é errado eu e você sonhar. Não é errado eu e você fazer planos. O errado é eu e você ficar ansioso, preocupado para que isso aconteça logo na nossa vida. Porque a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ter uma preocupação excessiva e isso pode levar a uma doença. Isso pode nos tornar depressivos. Nós sabemos que a ansiedade, ela é uma doença preocupante. Só quem passa por ansiedade sabe o quanto é difícil se conter diante de uma ansiedade. Porque nós queremos que tudo aconteça na nossa vida antes da hora e nós se esquecemos de entregar tudo nas mãos do nosso Deus e descansar nele. Porque nós temos que ter confiança no Senhor. Nós ficamos inquieto, ansioso,
E quando isso começa a sair do controle do homem, quando eu falo do homem, eu também estou falando da mulher. Quando isso sai do controle da nossa vida, isso começa a nos trazer doença, enfermidades no nosso corpo. Tem pessoas que têm úlcera nervosa, gastrite nervosa, tem pessoas que dá afta na boca, queda de cabelo e muitas outras coisas que podem acontecer, com você, acontecer no seu corpo por causa da nossa ansiedade, da sua ansiedade. Mas Deus, eu quero dizer que Deus me trouxe aqui nesse momento para dizer que Ele está cuidando de você. Então não fique ansioso, não fique inquieta. Deus tem o controle sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que Deus supre todas as nossas necessidades. E a palavra de Deus não é mentirosa. Se a palavra diz que Deus supre todas as nossas necessidades, Ele vai suprir a necessidade que você está precisando, está enfrentando agora. Então Deus diz para você nesse momento em que você está tão preocupado, tão ansioso na sua vida, querendo uma resposta de ambas partes, eu quero te falar uma coisa. Deus está cuidando de você. Ele tem controle sobre a sua vida. Então não fique aí remoendo uma coisa que ainda na sua pouca força você ainda não conseguiu, porque Deus está contemplando o que você pediu a Ele. E olha o que o Senhor fala para mim e para você. Ele diz para mim e para você: antes as vossas petições em tudo sejam conhecidas diante de mim, pelas orações. As orações de quem? Minha e sua. E Ele conhece cada pedido seu, cada desejo do seu coração. Tem pessoas que estão ansiosas porque a vida sentimental não está como ela queria que estivesse. E ela não tem conseguido arranjar um namorado, ele não tem conseguido arranjar uma namorada. E por conta disso, eles ficam pensando como vou encontrar alguém para ser feliz. Quando isso vai acontecer? Quando vou ser uma pessoa completa na relação? Mas primeiro eu quero dizer que você primeiro, antes de entrar em um relacionamento, antes de entrar em um casamento, uma vida conjugal, você primeiro precisa estar realizada com você mesmo. Porque esse vazio, essa necessidade de alguém na sua vida, você só vai conseguir preencher isso com a presença do nosso Deus. O nosso Deus, quando nos fez, Ele fez todos nós com esse vazio, entendeu? Com esse vazio que é tão grande, que é do tamanho dele, justamente para que nós pudéssemos entender que somente Deus pode preencher esse vazio. Então, você tem que se encher de Deus primeiro. Você tem que se encher do Espírito Santo de Deus primeiro, para que Ele possa retirar todo o vazio, toda essa preocupação, essa ansiedade que você tem, de você achar que depende de outra pessoa para você ser feliz. A sua felicidade verdadeira não está no seu cônjuge, não está na pessoa que você está vivendo. Claro, nós precisamos de alguém para poder viver, para dividir os nossos dias de alegria, as nossas tribulações, os nossos sonhos, os nossos projetos, enfim, os dias ruins, os dias maus. Nós precisamos sim de uma companhia para formarmos a nossa família, ter os nossos filhos, ter uma família, porque a família é projeto de Deus. E nós temos que ter sim a nossa companhia abaixo do nosso Deus, que é o nosso cônjuge, para poder dividir os momentos da nossa vida com Ele, para poder sonhar junto com Ele e alcançar também junto com a pessoa que está ao nosso lado as nossas conquistas, as nossas vitórias. Mas não é isso
tão somente a pessoa em si que preenche o vazio que está dentro de você. Você, para se completar e se realizar, você só vai conseguir isso buscando a plenitude do Espírito Santo, buscando a intimidade com o Senhor. Porque quando você buscar isso, esse vazio que existe dentro de você, ele vai ser preenchido, como eu falei, pelo Espírito Santo do Senhor. E mesmo você tendo ou não uma pessoa, um companheiro, uma companheira, ainda assim, você será uma pessoa feliz. Mesmo tendo lutas, decepções, solidão, você será uma pessoa completa e realizada se você tiver a presença do Espírito Santo de Deus. Buscar nos completar, nos realizar com a presença do Senhor. Porque a gente tem que estar de bem com a vida primeiro para poder receber alguém para a nossa vida. Porque se você não estiver bem consigo mesmo, você não tem condições de viver um relacionamento a dois. Então por isso que eu digo que tudo isso precisa ser preenchido, o seu vazio, com a presença do Senhor, para depois você arrumar alguém para poder formar a sua família. Tem pessoas que têm vivido desilusões no relacionamento porque justamente por uma necessidade, por uma falta de alguém, ela tem se entregado a certas pessoas que não é aquilo que Deus quer para a vida dela. Deus às vezes está só dizendo, espera um pouco mais. Primeiro, se completa com a minha presença. Preenche o seu vazio, o seu espírito com a minha presença. Porque em determinado tempo, determinada hora, eu vou conseguir colocar alguém para você formar a sua família e viver uma vida feliz. Tem pessoas que estão ansioso também, preocupado, porque está desempregado. E tem pessoas também que estão empregada, está com medo de perder o emprego. Isso também é uma ansiedade, é uma doença. Tem pessoas que têm passado lutas no relacionamento também, com medo que a qualquer hora esse casamento possa se acabar. É por isso que, relatando o que eu falei lá atrás, nós temos que temos que nos preenchermos, se encher de Deus, para que esses medos venham acabar. Porque tem pessoas, como eu falei também, que estão dessa forma. Tem o seu cônjuge, tem a sua família, mas vive com medo das traições, com medo da separação, com medo de ficar sozinha. Nós sabemos que a solidão, não existe algo mais ruim do que a solidão. E Deus não fez e nem criou ninguém para viver sozinho. Mas nós temos que se encher de Deus, confiar no Senhor, para que esses medos possam se acabar. Porque a esperança para nós em nosso Deus. Porque Deus diz que em tudo na nossa vida, diante dele, as nossas orações, ele está dizendo aqui, são ouvidas. Ou seja, são ouvidas e respondidas. Então viva um momento de cada vez, um dia após o outro. Porque o amanhã pertence somente a nosso Deus. Ele não pertence a você. Não queira fazer aquilo que é para Deus fazer na sua vida. E somente viva um dia após o outro. Porque a gente se preocupa demais com aquilo que a gente quer conquistar para nós. E muitas das vezes a gente põe aquilo na cabeça que a nossa vida só será feliz se a gente conseguir isso. E a gente fica se martirizando, se torturando. E acontece muitas vezes que aquilo que planejamos não vai dar certo. E isso nos castiga. Então eu quero aqui ensinar para você a confiar em Deus. E deixar Deus fazer aquilo que Ele quiser na sua vida. E em tudo você dá graça a Ele. Porque assim você evitar de você ficar sofrendo, de você ficar se lamentando, de ficar ansioso, de estar tendo dores de cabeça. Quando você pensa demais, você fica naquela preocupação e você vai sentir dores de cabeça. Você vai sentir cansaço no seu corpo. Você pode até chegar no excesso de ficar, muitas vezes,
até mesmo doente, enfermo, diante de tanta ansiedade. Porque só quem sabe o que é ansiedade é quem passou na sua vida. O nosso corpo, a nossa mente, quando o nosso corpo e a nossa mente não vai bem, o nosso psicológico não vai bem, acaba atingindo a nossa forma física, acaba atingindo o nosso corpo. Porque muitas vezes a gente quer as coisas, às vezes não é nem tanto por causa de nós, é por causa das pessoas, porque muitas vezes, muitas pessoas que querem conseguir as coisas na vida, devido a ver as outras pessoas conseguir e ela não, ela fica com uma vida frustrada, pensando o que as pessoas vão pensar em relação a ela, por não conseguir aquilo que ela quer, aquilo que ela já falou para alguém que iria conseguir, ou até mesmo aquelas coisas que ninguém nem sabe, mas que ela quer conseguir porque vê as outras pessoas conseguir e ela não consegue, e ela pensa o tempo todo e fica naquilo. Todos estão avançando, somente eu que continuo nessa situação. Conquistar aquilo, o que vão dizer de mim? Então deixe o orgulho de lado, deixe esses pensamentos de lado e deixe Deus agir na sua vida. Porque talvez até esse momento da sua vida, ou até mesmo da minha, de todos, se pensarem dessa forma e querer que Deus abençoe a vida dela, por conta de querer mostrar para as pessoas quem ela é e o que ela conquistou, Deus não trabalha dessa forma. Deus não quer que você queira possuir as coisas para mostrar aos outros, ou até mesmo para passar por cima dos outros, porque muitos às vezes querem conquistar isso, aquilo, mas como diz um ditado que diz, dê dinheiro ao homem ou à mulher e você vai saber quem é ele ou quem é ela. Então Deus trabalha de maneira diferente. Deus primeiro prepara você, me prepara, para depois entregar nas nossas mãos aquilo que queremos. Eu quero dizer para você nesse momento que é muito difícil, hoje em dia, a gente se esquecer. É muito difícil hoje em dia é muito difícil hoje em dia você se lembrar de agradecer a Deus por você estar vivo. Não sei, não vou dizer, mas talvez 50% das pessoas fazem isso. Porque a maioria, não sei nem se eu estou errado, né? Não sei nem se diante disso que disse aqui, talvez seja menos ainda que se lembre de agradecer a Deus por estar vivo. Porque muitos estão pedindo e querem alcançar de Deus coisas maiores. Entendeu? Então, eu acho que o que Deus tem que fazer para mim e para você, Ele sabe o que tem que ser feito. Mas eu acho que existem coisas maiores na nossa vida e que Deus tem que fazer, são tão grandes como tem pessoas nesse mundo que estão enfermos, como curar uma doença que os médicos dizem que é mentira, que os médicos dizem que não tem como você ser curado, mentira, que os médicos dizem que você não tem como ser curado. É um casamento que às vezes todos já deram por acabado e não tem mais como você e a sua esposa viver uma vida diferente do que era. E daqui a pouco Deus une vocês dois novamente, porque o que Deus une, o diabo não separa, une, vocês vivem outra vida. E todos vão ver que ali foi a mão de Deus para ter transformado o seu casamento, para ter curado a sua enfermidade. Só em agora você poder estar aí na sua casa e poder respirar já é um grande milagre. Quantas pessoas nesse momento atual que estamos vivendo que gostaria de estar respirando como você está, fazer o que você está fazendo agora, lavando a sua louça, varrendo a sua casa, você que é homem trabalhando na sua empresa, trabalhando no seu negócio, você que está vivo nesse momento, podendo ler a palavra do Senhor, podendo ver os seus filhos, podendo ver o seu cônjuge, a sua família. Quantos não puderam ter esse privilégio que você está tendo agora?
Então são pequenas coisas que a gente esquece de agradecer a Deus, de ser grato ao Senhor. Você pode pegar alguma coisa com as suas mãos nesse momento, porque você tem as suas duas mãos. Você pode enxergar o que está à sua frente. Quantas pessoas que gostariam de poder enxergar o que você está enxergando agora, querendo ver o seu próprio corpo e não consegue enxergar porque é cego. Quantas pessoas têm os seus braços ou as suas pernas amputadas? Muitos não podem andar jamais com as duas pernas. Muitos não podem pegar o alimento com as mãos. E mesmo assim, está glorificando, dando glória a Deus por estar vivo. E você está aí reclamando. Você tem o seu corpo perfeito e está reclamando da vida. Quantas pessoas hoje estão por aí precisando dos outros, da comida na sua boca, porque já não consegue, diante de uma enfermidade, de uma paralisia, conseguir colocar a comida na sua boca e precisa ser alimentado, precisa dos favores dos outros. E você está aí, você dorme, Deus cuida de você, você acorda, Deus cuida de você e você está aí com uma saúde perfeita. Você tem um corpo perfeito, você anda, você olha, você corre, você fala. Quantas pessoas queriam estar no seu lugar e você está querendo o lugar de outros? É por isso que eu digo que muitas vezes Deus não opera na vida das pessoas, por conta disso. Quantas pessoas nesse momento estão perdendo o seu sono por conta de uma doença incurável? Está só esperando os términos dos seus dias, está só esperando chegar a hora e mesmo assim estão glorificando o nome de Deus. Então eu quero dizer que a gente tem que agradecer o nosso Deus por tudo, porque existem certas enfermidades no mundo que nem o alimento que você tanto quer comer e deseja comer não pode. Você vai ser alimentado pelos outros, sendo dado papinha na sua boca, porque o alimento mastigável, o alimento que você quer comer, que você precisa comer, você não pode usufruir mais. Você não pode usufruir mais desse alimento da maneira mastigável, porque você não se encontra mais em condições de fazer isso. Então nós podemos se alimentar da forma normal, podemos comer, podemos beber, podemos dormir, podemos curtir o nosso filho, podemos curtir a nossa esposa, nossa família, a nossa casa, fazer projeto e sonhar. E você está aí, com tudo isso nas suas mãos, porque enquanto há vida, há esperança. A esperança chama-se fé. Então por que você está se queixando? Por que você está preocupado? Deixe que o seu amanhã Deus cuida. Deixe que o seu amanhã pertence a Deus. Tá difícil? Tá com problema? Peça ao Senhor para resolver os seus problemas, porque oportunidade não lhe falta para você estar conversando com Deus, para você estar dialogando com o Senhor. Porque através do nosso Salvador Jesus foi rasgado o véu para que você possa ter esse diálogo e essa conversa com Ele. Tá difícil? Tá sofrendo? Tá doendo? Você precisa de mais uma porta, Senhor? Eu preciso de mais uma porta. Talvez você que entrou aqui no momento, nessa noite, nessa live, esteja dizendo, Senhor, eu preciso de mais uma porta aberta. O Senhor abre. O Senhor abre a porta que você quer. Porque você perder as suas noites de sono por conta disso, não dormir ansioso ou ansiosa por conta de algo que você ainda não conseguiu na sua vida, isso lhe traz doença, isso vai lhe deixar doente. Veja só, se você tivesse que nem os personagens da palavra de Deus, eu me coloco diante disso, o seu irmão Mansueto Alves, me coloco diante disso quando olho para as referências que nós temos na Bíblia de grandes homens e mulheres, como a mulher do fluxo de sangue que passou 12 anos para poder ser curada de uma hemorragia. José que passou aí 13 anos
num cativeiro preso, pagando uma dívida que ele não devia. Mesmo assim, nunca na vida ele perdeu a fé no Senhor, que o Senhor iria melhorar a vida dele. Jó foi outro exemplo de fé, de superar tudo aquilo que estava passando na vida, porque ele perdeu tudo. Perdeu família, perdeu os bens e ainda tinha uma chaga no corpo. E mesmo assim, ele dizia que um dia ele tinha esperança que o Senhor viria e acabaria com aquele sofrimento dele. E lhe daria uma vida abençoada. E foi isso que aconteceu. Davi passou 17 anos sofrendo, fugindo dos perseguidores, até mesmo da sua família, até mesmo do seu próprio filho que vivia perseguindo ele. Davi passou 17 anos sofrendo para poder o Senhor abençoar a vida dele. Então eu penso assim, quem sou eu? Quem é você que não pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês, 1 semana, e só porque Deus ainda não abriu a porta na área que você quer, não abençoa a sua vida naquela área que você tem pedido a Ele, você fica se lamentando? Você fica dizendo que muitas vezes que vai abandonar tudo, jogar tudo pro alto, vai chutar o balde, porque Deus não existe, porque Deus não gosta de você, porque Deus faz na vida dos outros, não faz na sua, e Deus não quer que seja assim. Porque se você continuar dessa forma, nessa ansiedade, não dormindo, não se alimentando, por conta do que você não obteve ainda na sua vida, você pode daí a pouco ter um infarto fulminante. Você pode até mesmo, quem sabe, se Deus ainda lhe der a oportunidade de você viver, você pode, depois desse infarto, ficar doente. Ser uma pessoa que agora está bem, mas por conta da sua ansiedade que levou até o infarto, precisar urgente de uma cirurgia e você passar a ter uma vida mais complicada à custa de remédios. Tem coisas na nossa vida que nós devemos prestar atenção para poder não vir causar mais problemas do que já temos. Nós devemos descansar em paz. Nós devemos dormir, como diz a palavra de Deus, o sono do justo. Eu quero que você acalme o seu coração e manda essa ansiedade embora. Manda essa preocupação sua embora, porque isso está fazendo mal para você, para a sua saúde. E descanse no Senhor. Não é a palavra do Senhor, não é a palavra minha. Foi a palavra do Senhor, foi o Senhor que disse hoje para você e para mim essa palavra, para não ficarmos ansiosos com coisa alguma. Porque quando eu digo que foi Deus, que é Deus que está mandando dizer para a sua vida, é porque a palavra, o versículo que eu li, está dizendo isso. Então hoje o versículo diz para você não ficar inquieto por coisas algumas, ante as vossas petições, as nossas orações e súplicas diante do Senhor, elas são ouvidas. É isso que a palavra está dizendo para você. É Deus falando com você, é boca de Deus falando com você, não sou eu. É Deus dizendo para você não ficar inquieto, para você acalmar o seu coração, porque Ele está tomando conta da sua vida e tomando conta daquilo também que você quer, que lhe deixa ansioso, que se for bom para a sua vida, Ele vai fazer na sua vida. Manda essa ansiedade embora hoje, porque Deus está com você, está te guardando e te cuidando. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Eu peço que você ore juntamente comigo. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai querido e Pai amado, Senhor, perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados, Senhor. Senhor, a gente fica desejando as coisas grandes, Pai, pedindo para o Senhor fazer isso, fazer aquilo, Pai, e esquecemos, Pai, de agradecer, Senhor, pelas coisas mínimas que o Senhor tem cuidado de nós. Porque se isso fosse tirado de nós, Pai, essas pequenas coisas, Senhor, que às vezes não percebemos, Pai, como isso nos faria falta, Pai. Então nos perdoa, Pai, pela soberba, pelo egoísmo. Nos perdoa porque às vezes, Pai, estamos pedindo algo que às vezes nem é necessário na nossa vida. Estamos querendo, Pai, às vezes conseguir certas coisas na nossa vida,
alcançar certos objetivos, Pai. Para mostrar às pessoas quem somos, para mostrar às pessoas, Pai, que conseguimos. E nós sabemos que isso não é bom aos Teus olhos, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor nos dá aquilo que merecemos e aquilo que será bom para a nossa vida. Não aquilo que vamos querer adquirir, Senhor, para poder mostrar aos outros ou para poder pisar nas pessoas. Porque o Senhor não quer isso, Pai. O Senhor não quer que sejamos, Senhor, de maneira nenhuma hipócritas, para querer se engrandecer, Senhor, diante daquilo que temos, diante daquilo que conseguimos, Pai. Como, Senhor, mudaria a nossa vida, Pai, se nós todos os dias agradecêssemos ao Senhor, Pai, pelas coisas, pelas mínimas coisas pequenas, Pai, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor faz por nós, Pai. Como seria bom, Pai, se o mundo, Pai, deixasse, Pai, de querer, Senhor, tanto aparecer, Pai, querer conseguir coisas grandiosas para poder ter a sua fama, para poder ter sucesso, Pai. Nos perdoa, Pai, de às vezes querer pedir algo que às vezes nem servir para nós não vai servir, que lá na frente, Pai, isso pode nos causar dano, nos trazer sofrimento, mas queremos isso a todo custo para mostrar que nós somos pessoas, às vezes que somos grandes diante das pessoas, Senhor. Então, Senhor, eu agradeço pelo ar que nós respiramos, Senhor, pelo alimento, Senhor, pelo cuidado, pela proteção que o Senhor tem todos os dias conosco, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, por poder enxergar, poder comer, poder andar, Senhor, sentir o paladar, Senhor, sentir o paladar, respirar, caminhar, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, porque o Senhor verdadeiramente, Pai, tem cuidado de nós, Senhor. Ó Pai querido e Pai amado, Senhor, tem misericórdia daquelas pessoas, Pai, que ao contrário de nós, ó Pai, não pode fazer o que estamos fazendo, Pai, nesse momento. Aquelas pessoas que têm respirado, Pai, somente com a ajuda de aparelhos. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia das pessoas que contraíram essa Covid-19, Pai. Venha trazer a cura sobre elas, Pai. Ó Deus querido e Deus amado, Senhor, venha dar graça, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que já perderam, Senhor. Venha ter misericórdia daquelas pessoas que já perderam seus entes queridos, Pai. Ó Deus de misericórdia, ó Deus de infinita bondade. Senhor, eu quero apresentar nesse momento, Senhor, esse irmão, essa irmã, Senhor, todos que estão aqui nessa live, Senhor, que estão orando juntamente comigo, Senhor. Eu quero apresentar a vida de todos, Senhor, todos que estão aqui, Senhor. Eu quero apresentar, Pai, a vida de todos aqueles que têm andado ansioso, que têm andado ansiosa, Senhor, preocupada, Senhor, com a sua vida, sentindo queda de cabelo, Senhor, não conseguindo dormir direito, Senhor, porque grande é a preocupação, e isso, Senhor, eles têm adquirido, Senhor, enfermidade, doença, Senhor. Então eu te peço, Pai, tenha de misericórdia. Alcança essas vidas, Pai, alcança essas pessoas, Pai. Vai de encontro, Senhor, o aflito, Senhor, o angustiado, a pessoa que está ansioso, a pessoa que não dorme, a pessoa que não consegue dormir direito à noite, Senhor, pensando em como vai ser o dia de amanhã, Senhor. Venha trazer, Senhor, paz ao coração dessa pessoa, Pai, na certeza, Pai, que ela possa, Senhor, descansar no Senhor e ter a certeza, Pai, que o Senhor tem cuidado da vida dela, que o Senhor tem cuidado da família dela, Senhor. Senhor, ajuda esse homem, ajuda essa mulher, Pai, a ter domínio próprio, Pai, a controlar os seus sentimentos. Ajude eles, Pai, a ter fé e esperança, Pai. E mesmo que as coisas estejam difíceis, Pai, que eles possam crer, Senhor, possam ter fé no Senhor. Aquela fé, Senhor, que eles possam acreditar que tudo será resolvido, Pai, antes mesmo de acontecer, Pai. E que essa tempestade que se levantou na vida deles, Senhor, ela vai, Senhor, cessar em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha olhar para essa vida nesse momento, para esse homem e para essa mulher, e retira toda perturbação, Senhor. Retira toda a frustração, Senhor, todo o levante do inimigo na vida dessa pessoa. Aquieta o coração, Senhor, dessa pessoa, Pai,
e tudo aquilo que está de cabeça para baixo, e tudo aquilo que está fora do controle, Senhor, que o Senhor venha colocar no lugar, venha colocar em ordem, Senhor, venha colocar tudo no seu devido lugar, que a vida desse casal, que a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente, dessa criança, Pai, venha ser uma vida, Senhor, totalmente, Senhor, uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida quieta, Senhor. Que o Senhor venha fazer, Senhor, na vida desse casal, Senhor, também uma vida feliz, e que os projetos e os planos e os sonhos desse casal, Senhor, venha, Senhor, se realizar, Senhor, conforme seja tuas vontades. Se assim, Senhor, o que eles tiver vontade de realizar, Pai, estiver de acordo com a sua vontade, Pai, porque nós sabemos, Pai, que se estiver de acordo com a sua vontade, será bom para eles. Então, Senhor, que o Senhor possa estar com essas pessoas nesse momento, que têm feito planos, que têm feito projetos, Senhor, e concluir esses projetos, esses planos, Pai, na vida deles, Senhor, para que eles possam, Senhor, saber que eles têm um Deus todo-poderoso, um Deus que cumpre com as suas promessas nas nossas vidas. Que seja tudo isso feito segundo a tua vontade e segundo o teu querer, porque o Senhor sabe, Pai, tudo o que é melhor para nós. Derrama paz sobre eles, Senhor, nesse momento, Senhor. Meu Deus, que ele sinta a tua presença, Senhor, nesse momento. Isso, meu Pai. Permita que ele sinta a sua presença nesse momento. Isso, meu Deus. Isso, meu Pai. Toca nessas pessoas nesse momento da oração, Senhor. Toca nelas, Pai, para que elas sintam a paz que eu estou sentindo, Pai, nesse momento. Para que ele sinta essa linda paz, esse refrigério, esse alívio que eu estou sentindo, Pai. Sim, meu Pai. Assim como o Senhor é presente aqui na minha casa, na minha vida e na minha família, Senhor, também seja presente na vida dessas pessoas, para que todo mal, toda ansiedade, toda preocupação, Pai, saia agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, da vida dessas pessoas, e dê lugar para a paz, para a fé, e dê lugar para a alegria, Senhor, em nome do Senhor, meu Pai. Ó Pai querido e Pai amado, assim, Pai, nós oramos agora nessa live, e entrega essa oração ao Senhor, Pai, com um cheiro suave para as tuas narinas, e melodia para os teus ouvidos, Pai. Amém. E graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida, e que você possa descansar na certeza que Deus tem ouvido as suas orações, as suas petições, para que você descanse nele, na certeza que o Senhor está cuidando de você. Amém? Deus abençoe você e sua família. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite. A paz para você e um abraço no amor de Jesus. Fica na paz.